Gente, o Inter tá fora da Libertadores por 3 motivos. O time do Roger acabou de perder para o Flamengo no Beira-Rio e a eliminação ela tá baseada em 3 razões. Primeiro, o Flamengo é muito melhor do que o Inter. Segundo, a atuação do Inter foi constrangedora, tanto no Maracanã como agora no Beira-Rio. E terceiro motivo, o Roger foi muito mal de novo. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. A eliminação do Inter na Libertadores. Já deixa o teu like e prepara o teu comentário aqui. Porque o Flamengo sobrou. Em uma semana o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã, venceu 3-1 no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro e agora 2-0, que foi barato. Ficou barato o 2-0. E eu coloco aqui para vocês que o primeiro ponto é, o Flamengo é muito melhor do que o Inter. O Flamengo é muito melhor nos nomes, os jogadores são melhores. O Flamengo é muito melhor na parte física, porque parece que sempre tem 2 jogadores do Flamengo contra 1 do Inter em qualquer lugar do campo. E o Flamengo é melhor taticamente. O Flamengo, ele não se expõe, ele ataca em bloco, ele vai com calma, ele constrói desde trás, ele não rifa a bola. Os zagueiros são muito seguros, confiantes, técnicos. O lateral não passa toda hora. O meio tem Jorginho e Saul. Puta que pariu, Jorginho e Saul. E ainda tem o Arrascaeta. E o que foi a partida do Plata no Beira-Rio? O Plata foi o melhor em campo, na minha opinião. O melhor em campo. O Plata estava em todos os cantos do gramado do Beira-Rio. Que partida do Plata. E ainda tem o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo é muito melhor. E ele passou por isso também. Porque o segundo motivo é o seguinte. O Inter sabe que o adversário é melhor. O que o Inter poderia fazer para igualar o confronto, para fazer um duelo, para competir? Ter uma atitude. E o Inter não teve atitude. O time do Inter não teve atitude. E eu vou trazer fatos, para não só ficar aqui na minha tese. Fatos. Sabe quando que o Inter deu o primeiro chute no gol? O Inter estava em casa, com apoio de mais de 40 mil pessoas, tinha perdido no Maracanã, ou seja, precisava reverter a situação. O primeiro chute do Inter no gol foi com 31 minutos do primeiro tempo. Chute fraco, o Rossi não teve nem que fazer esforço para defender. Você sabe quando foi o primeiro escanteio do Inter no jogo? O Inter teve um escanteio só no jogo. Ele foi aos 27 minutos do segundo tempo. E você sabe quando foi a grande chance do Inter, não só no jogo do Beira-Rio, mas no confronto? Foi aos 38 minutos do segundo tempo, com o Borré que acertou a trave. O Borré perdeu o gol, né? Então ali foi a grande chance do Inter no jogo e no confronto, porque no Maracanã o Inter não teve chance. Então a atuação do Inter foi muito fraca. O Inter não teve atitude, não teve ímpeto. E me parece que esse é o ponto que incomoda demais o torcedor do Inter agora. Porque o Flamengo é muito melhor. Mas a maneira como se perde diz muito sobre um time. E a maneira como o Inter perdeu para o Flamengo diz muito desse Inter de 2025. O Inter em nenhum momento no confronto, seja no Rio, seja aqui em Porto Alegre, mostrou alguma força para competir com o Flamengo. Não é mostrar uma força para ganhar do Flamengo. Na minha visão, seja no Maracanã, seja no Beira-Rio, o Inter não mostrou força para competir com o Flamengo. Porque no segundo tempo, no Maracanã, o Flamengo controlou o jogo e deu a bola para o Inter. Aqui no Beira-Rio, isso sequer aconteceu. O Flamengo teve a bola no segundo tempo. Talvez tenha sido ainda mais constrangedor, porque a atuação do Inter, ela sequer impôs dificuldade para o Flamengo no Beira-Rio. Olha isso. Dentro do Beira-Rio, o Inter não conseguiu colocar o Flamengo em um momento de desconforto. E aqui chega no terceiro ponto. Já falei que o Flamengo é muito melhor, já falei que a atuação do time foi ruim. Aliás, ainda sobre a atuação do time, Brian Aguirre muito mal, Rocher falhou no primeiro gol. Os zagueiros não me pareceram que comprometeram, ainda que no segundo gol do Flamengo, do Pedro, tinha 3 caras do Flamengo dentro da pequena área e a defesa toda parada. O Bernabé não fez nada demais. O meio-campo do Inter, a grande decepção é o Alan Patrick, que não apareceu no jogo. E o ataque, sinceramente, né, gente? Quando sai a escalação a gente vê o Wesley, Bruno Tabata e Ricardo Matias, não tem muito como esperar algo diferente, né? Foi uma atuação
muito fraca de todos os jogadores. Do Alan Patrick ainda mais, porque se espera muito dele. Ele é a referência técnica do time e ele não apareceu no jogo. Ele sumiu completamente do jogo contra o Flamengo. E de novo, ainda sobre a atuação do time, o comportamento, a atitude, a postura, a iniciativa, pode elencar aqui todos os sinônimos que vocês quiserem, não apareceram. O Inter passou a impressão de que ele aceitou que o Flamengo é muito melhor e muito superior. Que o Inter não conseguiu em nenhum momento fazer frente ao Flamengo. E que aceitou isso. A gente chega no terceiro ponto, que é o Roger. E eu me sinto muito confortável aqui para falar sobre isso, porque eu já dividi com vocês aqui no canal, em outros espaços que eu ocupo, seja no SBT, seja quando eu fui convidado para ir no Debate Raiz, no programa Debate da Sete. O grande responsável pelo momento do Inter é o Roger. E o Roger tem uma participação grande na eliminação do Inter. O Flamengo é melhor? É. O time estava apático? O time aceitou? Sim. Mas o Roger tem uma responsabilidade. Ele chamou uma responsabilidade ainda maior quando no final de semana botou o time inteiramente reserva no Campeonato Brasileiro. E ele mexeu mal, tanto no Maracanã, quanto hoje no Beira-Rio. Com 15 minutos do segundo tempo, o Roger tirou o Alan Rodrigues e colocou o Vitinho. Quando o Vitinho estava na beira do gramado, eu particularmente pensei, bom, ele vai tirar o Wesley, vai tirar o Matias, empurra o Borré e coloca o Vitinho. Ele foi para um tudo ou nada, digamos assim, tirando um dos principais jogadores do Inter naquele momento do jogo. Não que ele fosse o maravilhoso, o Alan Rodrigues, mas tirou o Alan Rodrigues. Então o Roger fez uma substituição arriscada, tirando um dos caras que estava entregando alguma coisa. E tem um outro aspecto aqui para mim que não pode passar batido. O Valência está numa fase terrível, é verdade. Mas o Valência é um jogador de Copa do Mundo, é um dos artilheiros do Inter na temporada, não faz gol há muito tempo, mas é um dos artilheiros do Inter na temporada. E o Valência entrou em campo aos 38 do segundo tempo. Não pode. Ou o Valência não está no banco, ou o Valência tem que entrar antes. Eu sei, ele está numa fase terrível, mas o Valência não pode ficar no banco num confronto eliminatório com o Inter perdendo em casa, só entrar aos 38 do segundo tempo. Então, a eliminação passa por um time muito melhor, mas por uma atuação apática, que parece que aceitou a eliminação, e por um técnico que não foi capaz de mostrar repertório e que fez trocas ruins no jogo. E que enfrentou um técnico que hoje vive um momento melhor. E o Roger tem sim participação. O Flamengo fechou o jogo com 55% de posse da bola dentro do Beira-Rio. Em determinado momento do jogo chegou a ter mais de 60%. O Inter terminou o jogo com uma grande chance, a do Borré, e um escanteio. Deu 6 ou 9 chutes, mas uma grande chance só. O Inter está eliminado da Libertadores, já estava eliminado da Copa do Brasil, e o Roger diz que é um momento de instabilidade. Se a gente olhar a temporada toda, a gente vai ver que o Inter tem uma média aí de, no máximo, 1,5 gols por jogo, somando o Campeonato Gaúcho. E que nos grandes jogos da temporada, o Inter apresentou muito pouco. Agora, nesses 4 confrontos eliminatórios contra Fluminense e Flamengo, mais uma vez. O Flamengo é muito melhor, não resta nenhuma dúvida. Mas a maneira como o Inter perdeu, ela deixou muito a desejar. Inclusive para a própria régua que o Inter do Roger estabeleceu no ano passado, quando fez um bom final de Campeonato Brasileiro. Todo mundo entrou nesse ano esperando muito mais do Inter do Roger. E ele não entregou nada. Ou quase nada. Bom, e a chuva de papel picado? O Inter não foi eliminado por causa daquilo ali. Mas que cena. É a cereja do bolo. Que cena. Comenta aqui embaixo, o Inter eliminado da Libertadores, tá? Se tu chegou no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, pode te inscrever e ativar as notificações e fica o meu convite, segunda, quarta e sexta, de manhã bem cedo, tem live aqui no canal, onde a gente resenha sobre futebol, onde eu trago informação, trago bastidores e conto sempre com a tua participação, tá? E com vídeos como esse e também em edição extraordinária com informações e bastidores. Pode me seguir nas redes sociais, @JeremiasWerneck. Ok? Obrigado, gente.
Até a próxima. Tchau.